Bom, então vamos lá. Primeiro vídeo do canal, né? Tô me aventurando nessa empreitada. Porque como lá no Instagram muita gente pediu, de verdade, eu resolvi falar um pouquinho sobre essa minha nova vida, né? Eu não sei mexer nisso daqui direito, mas não sei editar. Mas agora eu tô fazendo esse vídeo pra treinar. Gosto dessa base, hein? Pra caramba. Mas eu ainda acho que eu escolhi uma cor mais clara pra mim. Mas dá. Mas dá. Tenho certeza que eu ainda vou passar muita vergonha fazendo esses vídeos. Mas vou fazer. Então, principalmente minhas alunas, né? Pediram pra eu fazer um vídeo sobre minha rotina, né? Agora, na faculdade. E muitos pacientes também me perguntam, assim, de onde surgiu essa ideia de, depois de véia, depois dos 40 anos, de fazer uma nova faculdade. Visto que, assim, eu tenho uma carreira já consolidada, né, na minha área. Eu já cheguei meio que no máximo que alguém poderia chegar, talvez quase no máximo que alguém poderia chegar na sua profissão, né? Então, eu sei que tá demorando pra engrenar aqui o vídeo, porque por mais que eu goste de falar, ficar falando assim pra uma câmera é diferente. Aqui, ó, usei essa base da Olly com o blush, porque eu sou super influenciável mesmo, adoro coisinhas que eu vejo passar pelo meu feed, e eu adorei mesmo. Esse conjuntinho eu acho que vai bem pro dia a dia normal. Acho que esse tom é um pouco mais claro do que a minha pele, é o número 20. Tô aprendendo. Mas depois eu passo o blush e fica ok. Então eu vou comprar outro só quando acabar mesmo. Prontinho. Tá, vamos lá. Aqueci os motores pra conversar com todo mundo. Com todo mundo, tipo, umas 3 visualizações que eu vou ter aqui no meu canal do YouTube. Mas eu acho que isso vai ser um pouco terapêutico pra mim, sabe? Conversar, falar, e se der algum resultado, se isso for bom pra alguém, por mim, tá maravilhoso. Eu gosto de conversar, e então vamos lá. Por que fazer a transição de uma carreira em tese bem consolidada, né? Em teoria, bem consolidada, assim, no auge dos 40 anos, 2 filhas, um divórcio, né? Um mini caos, assim, por trás, nos bastidores. Eu sou ortodontista, e eu sempre, desde a graduação, eu já fui trabalhar, desde a graduação não, né? Desde finalizada a graduação, eu já entrei nas especializações, eu fui fazer dentística, eu fui fazer orto, eu já comecei com consultório. Consultório eu entrei nos convênios, eu fui pro consultório de uma professora minha, e o consultório foi legal, né? Sempre rodou legal. Tomei umas pancadas no começo, sempre em relação à administração, à má gestão, mas aos trancos e barrancos o consultório foi indo. Entrei em sociedade com essa professora, foi maravilhoso. E foi maravilhoso mesmo. Ela é uma mulher, assim, que eu admiro, putz, ela é fantástica, uma bucomaxilo maravilhosa, me deu uma super oportunidade. Depois chegou uma hora que cada uma foi para um lado, mas a admiração e a amizade se manteve. E nisso eu fiz a orto, né? Fiz a especialização,
Fiz mestrado lá em Maringá, fiz meu doutorado. Já no final do doutorado, perto de eu defender, tá esquisita minha mão aqui, né? Não sei gravar. Perto de eu defender, eu engravidei e defendi a tese grávida, né? Então, assim, casei, aí veio pandemia, veio a Bel também, né? Veio a Leninha, veio a Bel, perdi meu pai e me divorciei. Então, assim, a minha vida, ela sempre foi uma sucessão de eventos, né? E sempre foi tudo assim. Eu acho que foi tudo dando certo. Uns tombinhos no meio do caminho, coisa de quem tem consultório, de quem empreende, né? Porque eu acho que ter um consultório é empreender também. Mas nada que não fosse também um pouco de culpa minha. O consultório eu sempre tive, o consultório rodando legal, com bons casos. Me considero conhecida aqui, né? Eu acho que a minha vida tava muito tranquila. Fora os problemas pessoais, né? Depois que meu pai faleceu, toda essa mudança de... Se meu pai faleceu, depois eu me separei, então voltei a morar com a mamãe e as meninas, e criação, e ter que cuidar de tudo sozinha, né? Foi um baque. E eu sempre achei que eu tava feliz na minha profissão, mas na verdade eu acho que eu não tava, né? Eu tava vivendo, sabe? Quando você vai vivendo. Comecei a dar aula, voltei, né? Porque assim, eu gosto, comecei a dar aula assim, não, eu dava aula já na especialização, aí eu fui contratada na Univag, e, putz, adoro trabalhar lá, meu Deus, adoro dar aula lá na Univag, então, fui conciliando consultório, vida, aulas, e eu vi que eu fui só vivendo, eu não tava vendo mais propósito, sabe quando você chega assim no topo, eu falei, minha vida vai ser só isso que já era muito, mas pra mim não tava tendo propósito. E aí eu comecei a relembrar da Adriana lá na infância, que sempre sonhou em ser médica, né? Eu sempre falava que eu queria ser médica, eu sempre estudei para medicina, né? No ensino médio, né? Que é o colegial, né? Primeiro, segundo, terceiro ano meu, eu sou muito perdida com isso. Eu estudava para o vestibular de medicina. E nisso, chegou no terceirão, aquele gás todo, putz, turma especial, fazia vestibulares e não tinha nem ainda, né? Mas eu não passei de primeira. E eu não sei, assim, meus pais, eles nunca assim, eles sempre me deixaram seguir o que eu quis, né? Eles não botavam pressão, e na época eu não quis fazer curso. Eu fiz vestibular para odonto, era bem concorrido também, só tinha na particular, só tinha na universidade, ou não, acho que estava começando na Univag e tinha na Unic, né? E eu passei em primeiro até na época, né, pro ego, né, foi ótimo. E eu resolvi fazer, sabe, passei, né, será que eu só queria medicina? Por que não fazer odontologia? Eu tinha um primo já fazendo odontologia, ele se formou no ano que eu entrei. E aí eu tava vendo ele, também tava achando super legal, e realmente o odonto é um curso lindo, é uma profissão maravilhosa, maravilhosa mesmo, assim. Devolver o sorriso de uma pessoa é muito gratificante, muito mesmo, assim. E aí eu fui me encantando pela profissão, e como eu falei pra vocês, minha vida foi acontecendo até a crise dos 40, não, até a hora em que eu me vi já podendo respirar aliviada, com a minha vida organizada, né, passado esse turbilhão de coisas que eu falei, e o consultório voltando a se organizar, e as contas voltando a serem pagas. Ainda tem algumas coisas pendentes, mas assim, sempre vai ter, né? Mas eu cheguei assim, eu falei, cara, não era isso que eu queria. Eu não me vejo mais fazendo isso. Eu acho que eu realmente não queria ser dentista, mas eu fui sendo, porque a vida foi me levando a ser dentista. Mas eu tô frustrada. Eu acho que é a hora de eu pensar, será que realmente eu tinha que ter feito medicina? Será que eu tô sendo doida de pensar nisso? Porque por um tempo eu até me negava. Eu falava assim, não me vejo mais fazendo medicina, não me vejo mais sendo médica, porque eu sou dentista e eu sou bem sucedida, e agora o que eu tenho é consultório, agora o que eu tenho é aula, agora o que eu tenho é que trabalhar e organizar minha vida. Mas eu vi que não era
isso que eu queria. Então eu cheguei, eu parei, pensei, rezei muito e refleti muito e conversei muito, tanto com a minha secretária, que sabe da minha vida inteira, porque ela tá comigo desde que eu me formei, quanto com algumas amigas, e com a minha consciência também, e fiquei louca, a ansiedade atacou mais ainda, voltei pros medicamentos, que eu não tenho problema nenhum em falar, tudo. Falei, olha, eu acho que eu preciso realmente aceitar que eu quero mudar, né? Que eu preciso voltar pro meu propósito inicial. Conversei com a minha mãe levou um susto, né? Mas ela me apoia. Por mais que ela às vezes fique muito preocupada, eu também fico muito preocupada. É um curso extremamente caro. Quando eu resolvi fazer, eu pensei assim, eu falei, não adianta eu querer estudar e querer fazer numa federal, porque eu não vou parar minha vida para estudar, para prestar Enem. Então eu estudei, mas prestei na vestibular, prestei na particular, graças a Deus eu passei. Mas, assim, foi difícil, foi muito difícil aceitar, eu, primeiramente, reconhecer, aceitar, peitar toda a confusão, toda a mudança, né? E de agora em diante, organizar minha vida pra fazer um novo curso, que é um curso extremamente sério, que é uma mudança de vida totalmente radical. Quando eu começo a fazer alguma coisa, eu procuro fazer do melhor jeito possível. Eu sei que eu sou a melhor ortodontista que os meus pacientes podem ter. Então eu sei que agora eu vou ser a melhor aluna que eu possa ser para ser a melhor médica que eu consiga ser. Então, assim, na semana que vem começam as aulas, eu sei que a minha vida já mudou, mas vai continuar mudando e que eu quero que mude mesmo. Eu mudei muita coisa. Eu falo, quando eu falo assim, né, que a partir do momento em que eu tomei a decisão de voltar ao sonho, ao propósito da Adriana lá de 15 anos, 16 anos, né, de idade, eu voltei pra minha essência mesmo, sabe, assim, eu voltei a ser quem eu era. Parece que eu vivi esses anos sendo uma coisa que não era o que eu pensava que eu seria. Então eu voltei, assim, é muito estranho. Depois, no próximo vídeo, talvez eu consiga me expressar melhor sobre isso, né? Sobre como a gente tem que seguir com os nossos sonhos, independente da idade que a gente tenha. O tempo, ele vai passar, né? A vida, ela vai acontecer. Eu tô com 40 anos agora, apesar de que eu me sinto com 20, né? Eu brinco assim, eu parei de contar o tempo, porque eu sei que o tempo vai passar para todo mundo. Então a gente tem que viver esse tempo da melhor maneira possível e sendo feliz, né? Então eu espero grandes mudanças, mas eu tô muito feliz. Eu tô assim com um gás que há muito tempo eu não tinha, que eu realmente percebi que eu tava vivendo no automático. Eu tava vivendo para acordar, trabalhar, cuidar das crianças e dormir. E agora eu vejo que eu parei, que eu tô cuidando de mim, da minha essência, do meu propósito, que é poder cuidar das pessoas, sabe? Poder fornecer, poder ser um exemplo para as minhas filhas, que agora eu nem falei delas, né? Mas, assim, eu quero que elas vejam como elas podem ser o que elas quiserem, independente da idade que elas tenham. Eu quero ser um exemplo para elas. Eu sei que eu já sou, mas eu sei que eu posso ser muito mais. Então, será que eu consegui concluir meu raciocínio? Mas para quem, né, falou, para as minhas alunas, para as minhas amigas que falaram, você tem que colocar a sua rotina, você tem que falar mais sobre isso. As minhas pacientes, né, falam assim que acaba que são mini inspirações, obviamente. Eu não sou nem um pouco o exemplo da inspiração, mas talvez essa minha atitude, ela faça com que muitas pessoas sigam um sonho, por menor que seja. Nenhum sonho é pequeno, que elas mudem coisas na vida, independente do tempo, da fase de vida. Eu acho que assim, o tempo, ele vai passar, a idade, ela vai chegar, todo mundo vai envelhecer. O que a gente tem que pensar é que a gente tem que envelhecer bem, a gente tem que envelhecer feliz, a gente tem que seguir os nossos sonhos. Se esses nossos sonhos, eles vão nos fazer felizes, eles vão nos trazer realizações, permitir com que a gente tenha uma vida boa e que possa servir de exemplo para o nosso legado, eu acho que a gente tem que ir atrás mesmo, e é isso que eu tô fazendo.
Então, tipo, agora vou sentar, vou dar uma estudada. Eu ainda não começou a faculdade, Adriana. Nossa, você tá ansiosa? Não, eu sou ansiosa mesmo. E como eu voltei, né, que eu falei que eu voltei pra esse sonho, pra essa Adriana, né, interior, não sei falar. Eu sinto, quando eu sento pra estudar, eu tô revendo anatomia, né, coisa que eu tive na faculdade, no odonto, então eu tô revisando, porque é gostoso, porque eu gosto, né. Então, é isso, sabe, sobre isso, é sobre a gente se reconectar, é sobre a gente se reinventar, se reconhecer, sobre fazer algo que dá sentido para nossa vida. Nossa, mas a odontologia, imagina, deu muito sentido para minha vida, tanto que a odontologia vai me permitir até pagar o curso, porque é um curso caro. Obviamente, ela vai me permitir viver esse sonho. Talvez, se eu não tivesse essa bagagem toda até hoje, eu não conseguiria. Mas, com muita correria, vai dar certo. Então, nossa, acho que é isso. Pro primeiro vídeo, sem cenários, edições, eu espero que eu consiga continuar abastecendo esse canal, passar um pouco de vergonha aí, né? Nossa, o que essa doida tá escrevendo? Tá falando. Talvez seja uma terapia pra mim também, uma distração. Se servir pra uma mulher sequer, eu acho que já valeu a pena, né? É isso aí.